Bem-vindo ao lançamento de ACU eBranch. E agora, alguma instrução enquanto uso de ACU eBranch. Para login riba ACU eBranch, me vai na website de ACU www.acu.an e escolhe a opção Login bom de ACU eBranch. Seguidamente, está na username, sende o token e o número que está aparecer riba essa aqui e prime Login. A seguinte pantalla está dando espaço para preencher o password que a ACU a entrega. Em caso que a primeira vez está se uso de sistema aqui, está dando a opção para cambiar password. Por favor, faça isso aqui e quede acorda password novo que você escolhe. Depois de cambiar o password, o sistema te baba automaticamente na pantalla com informação de dados personal, incluso tour e conta na cubotin na ACU. ACU eBranch está dando a opção para escolher de essa transação no idioma deseja. Atualmente tem a escolha entre papiamento, inglês e holandês. Para iniciar pago, você escolhe a opção Pago na mangrobês. Seleciona o tipo de pago que você deseja de fazer. Tem a opção de internacional, interno, pago de recibo, doméstico e transferência fora de conta. Depois de fazer a escolha, llena todos os dados necessários para processar o pago. O sistema facilita várias informações de banco no exterior, dor de escolher a opção Busca. Depois de imprimir a opção aqui, lista ampla de número big de banco no exterior está aparecer, for de qual por fazer escolha. Finalmente, depois de llenar todos os dados para o pago internacional, prime o botão Manda. A pantalla verificar pago está dando espaço para controlar todos os dados na llena. Se todos os dados está bom, prime o botão verificar. Para mais segurança, o sistema pede response code. Aqui, será o uso do número que aparece riba e token e prime o botão verificar. A pantalla print detalhe de pago está aparecer, dando a facilidade para imprimir e guardar comprovante. Seguidamente, a pantalla pago na pendiente está mostra status de pago na assim. Aqui na opção história está permite para ver mais em detalhe tocante ao status de pago. Para iniciar pago interno, me avisa pago de outra pessoa que conta na ACU. Está seguir passo na mesma que o exemplo já mencionado de pago internacional. É recomendável para escolher de qualquer de opções de pago, lista todo detalhe que está aparecer riba e pantalla bom, passar se a escolha correto. Passe pago regular, mestre prime riba e opção aqui na mangrobês. Seleciona o tipo de pago e llena o dado que o sistema está pedindo. Depois de llenar o dado e prime o botão Manda, o sistema te pede para verificar pago. Hasta 2 vezes essa que sucede para segurança optimal. E 2 vezes que o sistema te pede para verificar pago, me será o uso de token para preencher o response code. Depois que imprimir o comprovante de transação, a pantalla Estado pago na regular está aparecer,
riba qua primeira status de tour pago regular que a iniciar. ACU e-branch dá uma opção para solicitar para um serviço. Escolhe saque na mão rubês riba e pantalla. Via de saque por entre outros reportar tarefa perdi ou manda mensagem de uma forma safe e segura para a ACU. O sistema está assina seguro, porque em caso de mandar mensagem, também está pedindo para verificar mensagem por meio de response code. Corda que é recomendável para guardar comprovante de toda transação com a ACI via de ACU e-branch. A pantalla petição de serviço pendente mostra o status de mensagem que manda. É importante para depois de acabar com a transação riba ACU e-branch para ser o sistema sempre, dor de imprimir o botão log off até arriba de pantalla e não via de cruz na mão direita. Depois, prime o botão Cerrar a ventana aqui e vou sair completamente fora do sistema.